Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Organização do corpo humano. A gente vai dar continuidade do conteúdo do livro de vocês, tá? Então a gente vai partir do momento que a gente ficou, que é a organização do corpo humano. Essa organização é feita através desses níveis, né? Dessas escalas, que é célula, tecido, órgão e sistemas. As células são a menor parte do corpo do ser vivo, tá? Então, são células, são propriedades minúsculas que formam em conjunto a estrutura do corpo do ser vivo. O conjunto de células forma um tecido, conjunto de tecidos formam órgãos e o conjunto de órgãos forma um sistema. Então, é necessário que todos estejam trabalhando em conjunto para que o sistema forme o corpo humano e que o corpo humano consiga funcionar em equilíbrio. Célula. A célula é a pequena estrutura viva, né? Que são a menor parte de um ser vivo, é uma célula. Ela é formada através da teoria celular. O que fala a teoria celular? A teoria celular fala que todo ser vivo é gerado por célula e uma célula só pode ser originado por uma célula, tá? Então, todos os seres vivos são formados por célula e uma célula só pode originar outra célula. Trabalham em conjunto, tá? Então, como são bem pequenas, são estruturas encontradas em toda a parte do corpo, que vai da unha do dedinho do pé ao fio de cabelo, qualquer parte do corpo é formado por célula, elas devem trabalhar em conjunto para que tudo aconteça de uma maneira unida para que cause um equilíbrio no corpo. Então, sem trabalhar em conjunto, o corpo ele não consegue adquirir esse equilíbrio e acaba acarretando consequências como doenças e outros desequilíbrios, tá? Então, é uma pequena estrutura que juntas formam o corpo humano completo. Então, ela trabalha em conjunto justamente para que o corpo tenha esse trabalho em união. Quantidade de células. Tem seres, né, como a gente falou, que são formados por várias células. São pluricelulares. Seres formados por muitas células. São seres mais complexos, mais evoluídos. São seres formados por várias células. Seres formados por uma única célula são seres bem pequenos, primitivos, tá? São chamados de unicelulares. Então, unicelulares são seres formados por uma única célula. Pluricelulares são seres formados por várias células. Então, unis são os mais primitivos, bem pequenos, e pluricelulares são os mais evoluídos e mais complexos. E isso é a classificação de acordo com a quantidade de célula. Uma estrutura celular. A estrutura celular ela é dividida em três partes: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é a parte que controla a entrada e a saída de qualquer substância da célula. É o famoso porteiro. Ela tem a capacidade, a função de olhar e entender que substâncias que estão ali para querer entrar. Algumas substâncias entram com facilidade, ou seja, tem uma entrada permitida rapidamente, e outras substâncias precisam forçar a entrada. O controle todo de entrada e saída fica de responsabilidade da membrana. Citoplasma é um líquido que serve para organizar as organelas, tá? Organelas são pequenas estruturas que ajudam no funcionamento da célula. É como se fosse um motorzinho. Então, a célula precisa das organelas para estar trabalhando de forma ideal. O núcleo é o chefão, é onde fica guardado o material genético e o controle de toda a célula. Tá? Então, o núcleo ele controla tudo o que vai acontecer naquela célula, de reprodução ao que vai ser liberado, fonte de energia, tudo o núcleo tem esse controle. Tá?
e o material genético, onde está guardado todas as características celular e, consequentemente, do ser vivo, né? Toda a sua bagagem, características, tudo que pode ser desenvolvido durante a vida desse ser vivo é guardado no material genético. As organelas, como eu falei, são estruturas que ajudam no funcionamento da célula. Algumas organelas, ribossomo, ele ajuda na produção de proteínas. Retículo endoplasmático, ele ajuda no transporte das proteínas. Mitocôndrias é a responsável pela formação de energia, né? Pela produção de energia que será utilizada pela célula. Complexo Golgiense é o responsável por armazenar as proteínas. Então, são algumas organelas, existem outras, mas as principais são essas, com suas funções, cada uma de forma ideal. Então, se alguma dessas organelas, por algum motivo, não realizar seu trabalho de forma perfeita ou ideal, a célula começa a sentir e pode acarretar uns efeitos colaterais naquela célula. Os tecidos só são formados em seres pluricelulares. Seres pluricelulares são seres formados por várias células. Esses tecidos vão formar sistemas, né? Vão formar órgãos, que vão formar sistemas, que vão formar o corpo humano. O que forma tecido são um conjunto de células, ou seja, a união celular forma o tecido. Então, por isso que é preciso ter mais de 2 células, e só são encontradas em seres pluricelulares. E cada tecido tem sua função específica, né? Então, se é muscular, se é nervoso, se é de barreira epitelial, se é conjuntivo. Esses tecidos, eles têm função específica, então nenhum pode ser substituído pelo outro. Cada um deve ser feito de maneira com que tenha sua função bem específica, bem caracterizada. Tipos celulares. Então, a gente falou tipo de celulares através da quantidade. Agora, vamos falar do tipo celulares através das suas estruturas. Existem 2 tipos de células. Células procariotas e as células eucariotas. Células procarióticas, elas são as células mais primitivas. Por que são bem primitivas? Porque elas não apresentam um núcleo, tá? E são encontradas apenas em seres unicelulares. Como não tem núcleo, seu material genético ele fica junto com as organelas no citoplasma. Então, as células procariotas, elas apresentam apenas membrana e citoplasma, não apresentam núcleo. Eucarioto apresenta núcleo, então são células mais complexas, mais evoluídas, né? São encontradas em seres uni ou pluri, né? Ou seja, seres formados por uma única célula ou seres formados por várias células, sendo que a principal diferença entre eucarioto e procarioto é que nas células procarióticas não tem núcleo e nas células eucarióticas existe a presença do núcleo, tá? O material genético fica guardadinho dentro do núcleo. Meu muito obrigado e até a próxima.